Guia de instalação de sistema construtivo Aquapanel em fachadas. Primeira etapa: montagem da estrutura. Monte a estrutura seguindo as indicações do projeto estrutural. A escolha, dimensionamento e quantidade dos perfis devem ser calculados segundo os requerimentos estáticos do projeto e as normas locais. É recomendada a utilização de perfis com proteção anticorrosiva. Primeiro meça e corte os perfis. Antes de fixar as guias ao piso e ao teto, é recomendada a instalação da banda acústica Knauf. Fixe a estrutura. O distanciamento entre montantes deve ser contemplado no cálculo estrutural e não exceder 60 centímetros. Deve-se considerar uma junta de dilatação, no máximo a cada 15 metros, nas direções horizontal e vertical. Siga sempre as normas técnicas locais. Por último, finalize a montagem da estrutura considerando o vão de cada janela. Segunda etapa: instalação da barreira de água Aquapanel. Tenha em mãos os produtos necessários. Barreira de água Aquapanel. A barreira de água deve ser instalada no sentido horizontal, iniciando as camadas de baixo para cima. Marque a altura onde a barreira será instalada. Utilize fita dupla face para fixar o produto aos perfis. Ao aderi-la à base, assegure-se de manter uma faixa de 10 centímetros além do nível do piso. Isto permitirá que a água seja drenada para fora. Ao instalar as camadas superiores, sobreponha cada camada em no mínimo 10 centímetros, seja em uma união vertical ou horizontal. Cubra toda a parede, inclusive as aberturas de janelas e portas. Abra a janela cortando a barreira de água pela metade, deixando uma sobra nas laterais de no mínimo 10 centímetros. Proteja as extremidades da janela, aplicando tiras do produto nas partes inferior e superior. Estas devem exceder no mínimo 10 centímetros para o lado de fora. Corte a barreira de água reta a partir da extremidade. Tanto na parte superior da janela como nas laterais, esconda as sobras de 10 centímetros embaixo da barreira de água. Mantenha os 10 centímetros da tira inferior por cima da barreira de água para permitir a drenagem. Use fita adesiva para fixar a barreira de água em cada uma das extremidades. Terceira etapa: instalação das chapas de cimento Aquapanel Outdoor. Tenha em mãos os produtos necessários: chapas de cimento Aquapanel Outdoor e parafusos Max Aquapanel. Instale as chapas com o logo Aquapanel voltado para o exterior. A face sem logo deve ficar sempre virada para dentro. Para alterar o tamanho de uma chapa, corte a malha utilizando um estilete e uma guia. Levante a chapa e quebre-a, dobrando a face que ainda possui malha. Agora, corte a malha do outro lado e separe as partes. É recomendável que a instalação das chapas seja feita em fileiras, começando pela base, de forma nivelada e então seguindo com as superiores. Ao instalar as fiadas superiores, faça a amarração das chapas deixando espaço para as juntas verticais de forma intercalada, com no mínimo um perfil de distância. Fixe a chapa e, para isto, utilize exclusivamente os parafusos Max Aquapanel. Aparafuse até que a cabeça do parafuso fique nivelada com a superfície da chapa. Nunca deixe os parafusos mais aprofundados que isso. Entre cada parafuso, mantenha uma distância de no máximo 25 centímetros e mantenha uma distância de 1,5 cm das bordas. Para assegurar um tratamento de juntas correto, mantenha sempre uma distância de 3 a 5 milímetros entre as chapas. Utilize um espaçador para segurar esta distância. Durante a instalação em janelas e portas, nunca coincida as bordas das chapas com as extremidades das aberturas. Neste caso, é melhor adaptar as chapas ao formato da janela. Para isso, é possível cortá-las usando serrote ou estilete. Ou também pode cortar a partir do centro, utilizando estilete ou serrote.
Finalize a montagem das chapas seguindo as recomendações. Quarta etapa: tratamento de juntas. Tenha em mãos os produtos necessários: massa para juntas cinza Aquapanel e fita para juntas 10 cm Aquapanel. Certifique-se que a embalagem da massa para juntas indique Joint Filler Gray. Prepare a massa para juntas. Para uma preparação adequada da massa, verifique a relação entre água e pó nas instruções contidas na embalagem. Para uma melhor aplicação, considere também o tempo de secagem. Aplique o produto com uma desempenadeira lisa, preenchendo o espaço entre as placas. Cubra ao menos 5 cm para cada lado a partir da junta. Instale a fita para juntas sobre cada união de chapas. Aplique mais uma demão de massa para cobrir a fita, deixando-a oculta. Nas uniões, sempre posicione as fitas uma sobre a outra e cubra com a massa para juntas. Reforce todas as extremidades da janela, aplicando a massa com uma tira de fita para juntas de forma diagonal. Corte os excessos de fita nas extremidades com o estilete. Por último, cubra as cabeças dos parafusos com a massa para juntas. Quinta etapa: instalação da malha superficial Aquapanel. Assegure-se de contar com os produtos necessários: massa superficial Aquapanel Outdoor nas cores cinza ou branco e malha superficial Aquapanel. Certifique-se de que a embalagem indique Exterior Base Coat ou Exterior Base Coat White. Para uma preparação adequada da massa, verifique a relação entre água e pó nas instruções contidas na embalagem. Para uma melhor aplicação, considere também o tempo de secagem. Aplique a massa superficial com desempenadeira lisa e depois utilize uma desempenadeira dentada para criar os sulcos. Isso se faz necessário para a instalação da malha superficial. A espessura dos sulcos deve ser de aproximadamente 5 mm. Para isto, use uma desempenadeira dentada de 10 cm. Para garantir a espessura correta, mantenha a ferramenta em um ângulo de 45 graus durante a aplicação. Instale a malha superficial utilizando uma espátula. A malha deve ser levemente afundada, mantendo os sulcos feitos na etapa anterior. Aplique uma segunda demão de massa até cobrir toda a malha. Para unir duas ou mais camadas de malha superficial Aquapanel, sobreponha em no mínimo 10 cm uma camada sobre a outra. Se for necessário continuar o trabalho em outro momento, retire todo o excesso de massa superficial com uma desempenadeira ou espátula. Aplique a massa superficial com uma desempenadeira lisa até obter uma superfície plana. Se necessário, alise a massa utilizando uma esponja levemente úmida com suaves movimentos circulares. Antes de continuar, deixe a massa superficial secar. Quando a massa estiver seca, aplique o acabamento.